Olá, você está no projeto Olhar, um canal que nos ajuda a ver além dos nossos limites. Eu sou Andréa Mesquita, tenho deficiência visual, tenho bem baixa visão, e você está na playlist Meus Aprendizados com a Deficiência Visual, onde eu conto um pouquinho de minha história, trazendo os insights, as ideias que eu reunir durante todo esse tempo. E hoje eu quero falar um pouquinho da segunda metade da minha adolescência, né? No vídeo anterior eu falei um pouco da primeira parte, foi um momento difícil, onde eu entrei no estado depressivo, assim, profundo. E hoje eu quero trazer o lado bom da história, né? Lá para os meus 14 anos em diante, eu realmente me abri, eu desabrochei para o mundo, para a vida, para mim mesma. E hoje eu trago essa ideia, né, de que eu descobri que eu tinha talento. Sim, eu tinha talento e que esse talento era importante para o mundo. Eu estudava, porque naquele tempo, no meu tempo, né, hoje eu tenho mais de 50 anos, então naquele tempo tinha assim o chamado científico, né, o estudo científico que é como se fosse até a nona série de hoje, e depois tinha o ensino técnico. Hoje ainda tem, né, cursos profissionalizantes. Naquele momento eu estava numa escola que ofertava o magistério, que era a formação para sermos professores de primeira a quarta série, primeira a quinta série nos moldes de hoje, né? Então, e também as séries iniciais, educação infantil. Então, quando eu cheguei na nona série, naquele tempo era o oitavo ano, a minha professora, né, de português, junto com a diretora, percebeu assim que eu tinha muita dificuldade em matemática, exatas de um modo geral, química, física, matemática, e que eu era muito boa em filosofia, em história, em português, em línguas. E aí elas me sugeriram que eu fosse para o magistério, em vez de eu seguir, né, normalmente, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, que eu fizesse um ensino médio profissionalizante para o magistério. Eu confesso que, à primeira vista, eu migrei para o magistério querendo fugir da matemática. Então, foi assim uma decisão bem tendenciosa a não ver mais em minha vida matemática, que foi um engano assim grande, porque a gente termina vendo em algum momento. Depois eu vi na faculdade também. E eu inicialmente pensei que elas estavam falando que eu tinha jeito para dar aula, para ser professora, porque assim, sabe aquela coisa de não dá para nada, bota para ser professora? Né? Então as pessoas tinham essa visão assim pequena sobre a profissão de professora, né? Do magistério. E eu não valorizei muito o que elas me diziam, né? Porque durante a sétima, oitava série, a gente dava aula na sala, né? Com os colegas, fazíamos seminários e tal. E eu nunca tive problema, né? De me expressar, de estudar e dar uma aula. Só que elas acharam que eu era muito boa, que tinha facilidade para falar em público, que eu tinha uma boa didática. E eu, sinceramente, pensei que elas estavam com preconceito, achando que eu não ia dar para nada, então bota a Andrea para ser professora. Só que não. No magistério eu me descobri, inclusive, interessada em psicologia. Foi aí que começou profundamente a minha paixão pela psicologia, pelo tema do autoconhecimento e também da espiritualidade, de um modo geral, da filosofia. E eu descobri o meu talento.
Não quer dizer que, Andréa, você é uma ótima professora, você é melhor do que todo mundo. Não, meu talento no sentido de o que eu realmente gostava de fazer. Então eu descobri o quanto que eu gostava de comunicar, de ensinar, estudar, estruturar um plano e chegar ali, dar a minha aula, interagir com os alunos. Eu fiz todo o meu estágio, tivemos acho que uns 2 ou 3 estágios ao longo de 3 anos. Eu fiz esses estágios acompanhada de colegas, tive muitas ajudas, mas eu também vi o bom desempenho, sabe, que eu tive, que os alunos aprendiam, que tínhamos uma relação assim muito bonita. Então, o fato da gente ter deficiência visual ou qualquer outra não nos retira os nossos talentos. Eu conheço uma pessoa que ele gosta de fotografia, né? Então, quem disse que cego não pode tirar fotos? Claro que pode, né? Então ele fez todo um trabalho em cima da questão da fotografia, conheceu outros fotógrafos cegos e hoje isso está mais difundido do que já foi naquele tempo. Eu estou citando a questão da fotografia porque é algo muito visual, né? Então, assim, nós podemos sim trabalhar em muitas coisas a partir dos talentos que temos e de nossas habilidades desenvolvidas. Sim, porque o talento é aquilo que a gente tem de forma inata, a gente já nasceu com aquela tendência, aquela inclinação. A habilidade é um talento aperfeiçoado, um conhecimento que você vai absorver, assimilar, você vai tecnicamente se tornar apto a desenvolver determinada atividade. Então, a pessoa com deficiência visual tem muitos talentos, inúmeros. Eu não vou nem citar aqui porque é de cada um, né? Nós temos diversos tipos de inteligência e essas inteligências nos facilitam a realização de muitas tarefas. Então, se você tem dificuldade em uma atividade, você pode se aperfeiçoar. A gente não nasce sabendo. Existe uma coisa assim muito mágica, né? Um pensamento mágico de que a gente já nasce com aquilo desenvolvido, talento desenvolvido. Não, o talento é uma inclinação, uma tendência, uma facilidade. E a gente aprimora. A gente vai refinando com o tempo e com mais conhecimento e prática. Então eu descobri sim que eu poderia contribuir para o mundo criativamente através de um trabalho, quer seja profissional ou voluntário, né? Porque a partir daí também desenvolvi trabalhos voluntários e que essas atividades me realizavam. Então é imprescindível para o ser humano se sentir útil. E você pode fazer isso de várias formas. Então, me descobrir como professora foi algo que eu levei para toda a minha vida e até hoje, né? E, e eu convido você a pensar agora aí, que talentos você tem? André, o que são talentos? Aquilo que as pessoas dizem que você faz bem. Eu não faço nada. Então, começa a perceber aquilo que você gosta ou gostaria de fazer. Sim, porque às vezes a gente não faz algo, mas tem vontade de fazer, ainda não se abriu para fazer aquilo. E o fato da gente gostar já tá aí uma semente do talento, porque a gente não vai gostar de nada que não tenha a ver com a gente, né? Eu continuo não me afinando com matemática, depois até eu fiz um pouquinho de bases com ela, mas assim, não vai ser nunca uma coisa que eu vou me debruçar de bom grado, a não ser que eu tenha muita necessidade, que eu acho um pouco difícil, né? Então, esse é o recado que eu quero deixar aqui para você hoje. E me fala aí, como você está com seus talentos?
como você tem contribuído para o mundo. Beijos e até breve.